Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, caríssimos irmãos e irmãs, mentiram para mim sobre a Beata Chiara Lute. Sim, mentiram para mim. Eu ouvi falar da Beata Chiara Lute logo no início da minha conversão. Na verdade, ela ainda não era nem beata ainda. Era declarada serva de Deus, estava ali vários jovens, um grupo de jovens falando sobre a futura beata, a então provável futura beata da Santa Igreja, e falaram muito bem a respeito dela. Falaram de maneira bela do amor dela por Jesus, da famosa frase, Senhor, se tu queres, eu também quero. Só que ao irem alguns grupos pseudo-católicos, né, a gente sabe da existência de algumas pessoas, né, dos raditrades, por exemplo, e muitas pessoas que colocam em xeque a canonização de santos depois do Concílio Vaticano II. E muitas pessoas ficavam falando contra a beatificação de Chiara Lute, dizendo N coisas, que seria um absurdo a beatificação dela, por N motivos, né, como se estivesse colocando uma beata jovem, né, uma jovem como beata, para forçar a barra para ter uma jovem canonizada, para ter uma jovem nos altares, como se ela não tivesse realmente vivido uma santidade. Então as pessoas levavam a discussão para as vestes dela, levavam a discussão para várias coisas. Ela não se vestia de maneira imodesta, só que ela se vestia de acordo com o tempo dela. Mas a santidade de uma pessoa, né, não está nisso, assim como a santidade de Carla Acutis não estava no tênis da Nike dele, nem no moletom que ele ficou famoso após a exumação do seu corpo. Ele estava no amor a Jesus, o mesmo com Chiara Lute. E por que eu falo aqui nesse vídeo, né? O título desse vídeo é falando que mentiram para mim acerca da Beata Chiara Lute, porque muitas vezes, de tanto ler, ouvir falar das pessoas falando isso, não que eu duvidasse das canonizações pós-Vaticano II, mas eu comecei a achar que a Beata seria uma santa indiferente, né? Que talvez não tivesse feito nada tão assim extraordinário. Não, eu confesso que eu fui, qual a palavra certa? Eu fui indiferente para com a santidade da Beata Chiara Lute. É como se fosse um santo de segundo escalão, né? Vamos colocar aqui alguém como exemplo, mas tudo bem, é claro, a gente sabe, né? Nós temos santos que estão em um patamar diferente por a graça de Deus. Nós temos um grande São Francisco de Assis, nós temos Teresa de Ávila, doutora da igreja. Não que os santos eles vão querer ficar disputando quem é o mais isso, aquilo. Não, é óbvio que não. Um santo ele se faz em amar a Deus e fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para São Francisco era uma coisa, a vontade de Deus para Santa Teresa de Ávila era outra coisa, e a vontade de Deus para a Beata Chiara Lute era outra. Por isso que ela é bem-aventurada, porque ela quis ser a santa que Deus queria que ela fosse. E uma vez eu fui pregar num grupo de jovens, eu ganhei esse livro aqui. Na verdade foi num encontro de adolescentes em Cristo, no EAC, e eu ganhei esse livro aqui, 15 dias de oração com Chiara Lute. Eu acho que depois de mais de um ano, quase 2 anos que eu ganhei esse livro, para vocês verem como eu era um pouquinho diferente com a Beata Chiara, eu fui ler, né, depois de 2 anos. Na verdade são 15 dias de orações com trechos de escritos dela, episódios da vida dela, e então eu pude ver, meditando aqui com a vida dela. Ainda não terminei de ler as 15 meditações, estou lendo, e já resolvi fazer esse vídeo, porque eu vi que mentiram para mim. Beata Chiara Lute foi uma grande santa, sim. E aqui tem 2 problemas, né? Um das pessoas que negam as canonizações pós-Concílio Vaticano II numa loucura, numa bizarrice, que querem querem mandar na igreja, querem uma igreja conforme os seus critérios, mas na verdade todo santo é um critério de Deus. São Francisco de Assis era um escândalo para o tempo dele. Então cada tempo tem os seus santos. Mas também tem um grande problema nas pessoas que divulgam a devoção a determinados santos, principalmente aos santos jovens. Porque também, qual que é a imagem que se passa da Beata Chiara Lute? Que foi uma menina que só ia para a igreja, uma menina de um grupo jovem, dos focolares, ia para a igreja e só. Qual a imagem que passa do Beato Carlo Acutis, né? Claro, agora a gente pôde conhecer mais, e graças a Deus deu uma explosão assim da história dele, mas antigamente, quando ele era servo de Deus, qual a imagem que passava? Era um jovem que
que gostava de internet e informática e ia para a igreja. E na verdade, esses jovens, eles tiveram grandes renúncias por amor a Deus. Eles faziam grandes sacrifícios, eles amavam a Deus, eles tinham um grande testemunho de amor a Deus. Por isso que eles foram beatos, por isso que eles foram beatificados, tanto Carla Acutis, mas como Chiara Lúcia, aqui especificamente falando sobre Chiara Lúcia. Então a gente vê o grande testemunho. Aqui eu pude ver algumas coisas. E que na verdade as pessoas que vão divulgar essas devoções a respeito desses santos, infelizmente, colocam apenas como se ela fosse uma menininha que ia para a igreja, participava de um grupo jovem, ia para a igreja e ficou doente e morreu, né? E na verdade não é assim. Claro que é um grande testemunho ser uma jovem que vai para a igreja e que diante do sofrimento da doença que ela teve, ela ofereceu a Deus, ofereceu a Jesus, o seu esposo. Isso é um grande testemunho, isso é um grande testemunho. Só que o que eu falo é porque muitas vezes as pessoas falam isso, ao falar de jovens santos, falam isso, vocês podem estar no mundo aí, fazer tudo aquilo que é de jovem, tudo aquilo que é para o jovem de hoje, porque não tem problema. Olha aí, Chiara Lúcia, santa, era jovem. Só que na realidade, Chiara Lúcia também lutava contra a correnteza. E por isso que eu vi assim, o impacto do testemunho de Chiara Lúcia, coisas que eu não me recordo de pessoas terem falado a respeito da Beata. Então eu queria ler um trecho para vocês aqui desse livro. Está na página 55, tá? Página 55 desse livro é da editora Paulinas, 15 dias de oração com Chiara Lúcia. Florence Gillette, né? Gillette, não sei a pronúncia correta aqui, é o autor. Então veja esse trecho aqui que eu fiquei profundamente marcado, né, quando eu li, né? Porque a Beata Chiara Lúcia é um exemplo para nós, não só porque ela era uma jovem que ia para a igreja, mas porque ela era uma jovem que ia para a igreja e lutava para ser santa. É uma grande diferença. Ah, jovem que ia para a igreja. Muita gente vai para a igreja na sua juventude, né? Então a gente tem que compreender que não é só ir para a igreja, é querer ser igreja, é querer fazer a vontade de Deus. E olha só o que essa menina disse, que Chiara Lúcia disse. Nestes últimos meses, tenho tido muita dificuldade para não dizer palavrões. E muitas vezes a televisão me tenta com filmes que não são muito corretos. A cada vez peço um auxílio especial a Jesus para suportar. A unidade com a GEM, que era o grupo, né, denominado lá dentro dos focolares, a unidade com a GEM ajudou-me nos momentos mais difíceis, ao pensar que elas também se esforçam para ir contra a corrente. Meus irmãos, não falam isso normalmente a respeito da Beata Chiara Lúcia. Meu Deus, que grande testemunho de uma jovem que está aqui dizendo de uma dificuldade que ela está tendo para vencer a tentação. E ela diz que está vencendo, lutando contra a corrente, tentações de falar palavrões, né? Palavrões normalmente ligados à impureza. Ela lutou contra a impureza e venceu. Ela foi uma jovem que teve uma boca pura. Uma jovem que usava a sua boca para querer proclamar bênçãos, proclamar graças. E olha só que testemunho para os jovens de hoje. Da dificuldade que ela tinha, que muitas vezes a televisão atentava com filmes que não eram muito corretos. E ela dizia que se esforçava, apesar da tentação, ela se esforçava para ir renunciando isso, e renunciando os filmes. Meus queridos irmãos e irmãs, olha que testemunho. Para você, nós temos aqui uma beata que viveu nos nossos tempos. Ela faleceu, não lembro agora aqui a data correta, mas eu acho que faleceu ali no início da década de 90. Final da década de 80 para o início da década de 90. Mas ela viveu nos nossos tempos porque não era de televisão, das mídias sociais. E ela está falando aqui de filmes que ela era tentada, mas ela renunciava. E quantas vezes nós vemos as pessoas hoje falando para os jovens, nos grupos jovens, não tem problema. Você pode ver filme de bruxo, que não tem problema, bruxaria. Você pode ver filme impuro. Você vê tudo quanto é tipo de filme. Com diversos tipos de mensagens erradas, com ideologias erradas, que levam as pessoas muitas vezes para a impureza, para a revolta contra Deus. E as pessoas estão falando que tudo bem. Quantos grupos jovens, meus irmãos, se reúnem para ver filmes que ofendem a Deus?
Ah, Anderson, mas foi só uma cena que passou uma seminudez, foi só uma cena que teve o início de sexo, só. Santo Antão dizia, basta um olhar impuro para se abrir as portas do inferno. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, se olhares para uma mulher com o desejo de cobiçá-la, já adulterou com ela no teu coração. Aí nós agora somos os grandes santos, contrariando o próprio Jesus, que vemos uma cena de nudez, a mulher lá com biquíni, sei lá, com o diabo a quatro, cena de sexo implícito ali, e não vamos pensar em nada. Ah, mas nós somos jovens. Sim, Beata Chiara Lúcia era jovem, como nós, quer dizer, eu já estou um pouquinho passado, né? Mas jovens, adolescente, e ela dizia que se esforçava para ir contra esses filmes, para lutar contra a correnteza e pedir força, auxílio para Jesus para suportar a tentação. Porque as pessoas dizem, é jovem, Netflix é coisa de jovem, pode ver, não tem maldade. E para onde será que está indo as nossas almas assistindo essas coisas? E vejo o grande testemunho. Claro que o testemunho dela não é só isso. É o amor dela a Jesus, diante das contrariedades, oferecer a Jesus, ver o rosto de Jesus nas pessoas que a contrariavam, oferecer tudo a Jesus. Veja, é um grande testemunho de alguém que amou a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Mas eu fiz questão de ler isso aqui para vocês porque é algo que impacta, de uma jovem que foi santa e para ser santa ela renunciou às coisas do mundo. Porque quando muitas vezes nós pregamos e falamos para as pessoas renunciarem certos programas televisivos, certas novelas, certos filmes, as pessoas os chamam de fanáticos, de exagerados, que a igreja precisa de santos, de calça jeans, que vivem no mundo, e porque olha só, a Beata Chiara Lúcia não tinha esses exageros, gente, e quando a gente vai ver os escritos da Beata, ela falando de renunciar a esses filmes. E veja, filmes dos anos 80. Ela escreveu isso quando ela era adolescente nos anos 80. Imagina esses filmes promíscuos de hoje. E filmes brasileiros, então. É difícil você achar um filme brasileiro que não tenha baixaria no filme. Que não tenha baixaria. Não lembro agora exatamente o nome do filme, mas tinha um que até contava mais ou menos a história de Nossa Senhora Aparecida e conseguiram colocar uma trama lá que meio que tinha uma mulher querendo se relacionar com um cara que era casado, colocaram um adultério no filme. Meu Deus. Imagina. O que falar, meu povo? O que falar? Então, se a Beata já nos anos 80 falava desse esforço para renunciar a esses filmes, quanto mais nós, com os livros de hoje, com os filmes de hoje, devemos ser jovens santos. Beata Chiara Lúcia encontrou a verdadeira alegria que veio de Deus. E por fim eu cito isso aqui, além dela pedir a Jesus a força para suportar isso, as renúncias, ela fala da alegria que ela tinha com a GEM, né? Esse grupo específico ali dos focolares. E que é impressionante isso. Ela tinha pessoas que também desejavam a mesma coisa. Hoje, minha gente, infelizmente, há grupos jovens, eu sei que não é todos, mas há grupos jovens que se alguém falar que quer ser santo, se alguém falar que não ouve certo tipo de música, que não assiste certo tipo de filme e de programas, que prefere rezar, que prefere o paraíso, é zombado por esse grupo e colocado às margens desse grupo como doido, como fanático e de maneira pejorativa fica chamando o outro de santinho. A própria Beata Lúcia passou por isso. Quando descobriram da escola dela que ela era católica, praticante, participava dos focolares, ela foi zombada, colocada de escanteio, né, no canto, rejeitada por toda a classe. E ela oferecia a Deus, ela escreve falando isso, que apesar do sofrimento, ela oferecia a Deus. É narrado de, por exemplo, iam para alguma excursão da escola, ela ficou sozinha no banco, ninguém queria sentar ao lado dela. Então veja, uma jovem que não negou a sua fé numa escola, em público, ela deu testemunho de que ela era católica e mesmo diante da zombaria ela não voltou atrás. Ao contrário de muitos de nós, que na escola, na faculdade, no trabalho, negamos que somos católicos, negamos que pertencemos a Jesus Cristo. Então veja como mentiram para mim, como se
Beata Chiara Lute fosse apenas uma bobinha, e na verdade ela não foi. E mesmo que ela não tivesse feito tudo isso, nós vemos o testemunho da vida dela, da oferta, do amor que ela teve, de se unir a Jesus diante de uma doença, de não se revoltar. Tudo isso é uma grandeza. Mas além disso, ela tem este exemplo para os jovens. Então como que muitos por aí querem impedir que a Beata Chiara Lute seja uma luz de fato para os jovens? Carlo Acutis, assim como a Beata Chiara Lute, são faróis que iluminam a juventude de hoje. Uma juventude que ouve das pessoas que é impossível ser santo, que ser da igreja é coisa de velho, é coisa de fanático, e no entanto nós estamos vendo jovens que fizeram renúncias por amor a Deus e amaram a Deus sobre todas as coisas, assim como a Beata. E ela tinha essa comunidade em volta dela que infelizmente hoje muitos não têm, porque os próprios grupos jovens não almejam a santidade. Almejam formar casaizinhos, né? Um vai ficando com o outro. É mundice. Muitas vezes são grupos pagãos, grupo de pessoas pagãs batizadas, né? Um termo que, se eu não me engano, foi o próprio do Henrique Soares que falou uma vez, né? Que tinham católicos que na verdade eram pagãos batizados, né? Infelizmente é isso, muitos grupos jovens. Pagãos batizados dentro da igreja por N motivos, seja por causas sociais, seja para se encontrar com a galera, para arrumar namorado ou namorada, mas não para amar a Deus. Beata Chiara Lute tinha um grupo de jovens que, na verdade, era ali um refúgio para ela. Em ver o testemunho das outras amigas dela querendo buscar a Deus, ela também tinha força para buscar a Deus também e fazer as renúncias necessárias. E essa frase ainda que eu gostaria de citar, que nesse grupo dela, né, a unidade com a Gen ajudou-me nos momentos mais difíceis, ao pensar que elas também se esforçam para ir contra a corrente. Beata Chiara Lute, meus irmãos, foi uma jovem que lutou contra a corrente. Infelizmente, muitas pessoas falam a respeito da Beata Chiara Lute como se ela tivesse sido uma jovem qualquer, uma jovem que não lutou contra a corrente. Isso é mentira. Dentro do seu tempo, dentro da época em que ela viveu, ela foi uma jovem, uma moça que lutou contra a corrente. Ela lutou para ser totalmente contrária àquilo que ela via em volta dela. Uma escola inteira, professores que zombavam dela. Tem até um episódio que é narrado aqui de um professor que estava falando mal do Papa, ela foi lá e levantou a voz para defender o Papa. E depois o professor foi zombar dela para a mãe dela, né? Dizendo que olha, sua filha vai ser juiz ou advogada. Zombando porque ela havia feito uma defesa do Papa, São João Paulo II. Uma escola quase que toda contra ela, mas ela não voltou atrás. Católica, apostólica, romana, amando a Jesus Cristo. Eis um grande farol de Deus para nós. Um grande farol de Deus para a juventude, para as moças, para os rapazes. Eis um tempo favorável em que a igreja vai colocando esses faróis para a juventude. Carlo Acutis, Beata Chiara Lute também. Jovem, em quem você vai se espelhar? Na Beata Chiara Lute? Ou nos outros que vão seguindo no despenhadeiro do inferno? Que a Beata Chiara Lute interceda por você para que você possa fazer a escolha correta, a escolha que ela fez e não se arrependeu. A escolha de seguir a Jesus Cristo, de ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de ter a Jesus como esposo de sua alma. A decisão de escolher o céu. Em volta dela ela tinha várias opções que o mundo dava, pelos filmes, pelas músicas, pelos livros, pela escola, por todas as pessoas que estavam ao redor dela querendo atraí-la para o inferno. Porque ela viveu num tempo também muito paganizado. Mas que alegria saber que Beata Chiara Lute lutou contra a corrente e com sua vida cantou aquilo que São Felipe Neri dizia: eu prefiro o paraíso. Que alegria saber que alguém sofreu as mesmas tentações que eu e que você, pela mídia. Claro, no tempo dela não tinha internet, mas já tinha uns filmes com a mídia, com imagens, com tantas coisas querendo arrastar ela, e ela resistiu a tudo isso e ficou com Jesus. Que alegria, que força para nós saber que alguém venceu, que ela resistiu ao mal e pôde ter a Deus. A palavra de Deus diz: resistir ao mal e ele fugirá para longe de vós.
Resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Ela resistiu ao diabo dos filmes. Não estou dizendo que todo filme é pecaminoso não, tá, gente? Estou falando de filmes realmente que levam as pessoas a pecar, que trazem imagens pecaminosas, doutrinas pecaminosas. Ela resistiu ao diabo dos filmes, das músicas, da correnteza infernal que vinha à sociedade já que ela vivia. Ela resistiu e está no céu. A exemplo da beata Chiara Lute, possamos também resistir e estarmos no céu com Deus, adorando junto com a beata Chiara Lute. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beata Chiara Lute, rogai por nós. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia.